Hacker confessa à Polícia Federal que recebeu dinheiro da deputada Carla Zambelli para invadir sistema do Poder Judiciário. Ministro da Casa Civil, Rui Costa, diz que apagão que atingiu o país foi um problema técnico. Clientes fazem fila depois que falha permitiu a liberação de dinheiro de graça em um banco da Irlanda. Postos de combustíveis não esperam acabar estoques e repassam aumento da Petrobras aos consumidores. Queda do preço da carne nos açougues anima alguns consumidores a levarem a proteína para casa. Defesa Civil emite alerta laranja para vários estados que estão com umidade do ar abaixo de 20%. Cientistas descobrem fóssil de réptil que viveu há 230 milhões de anos no Rio Grande do Sul. E um projeto chamado de Grão em Pão promete gerar renda e inclusão social para jovens brasileiros. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse hoje que o apagão que atingiu quase todo o país ontem de manhã foi provocado por um erro técnico. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, pediu que a Polícia Federal investigue o caso. Hoje foi dia de conversas e reuniões para conseguir explicações sobre o que realmente aconteceu. A reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Energético foi realizada na tarde desta quarta-feira. Antes, técnicos do Operador Nacional do Sistema e da Empresa de Pesquisa Energética estiveram juntos para analisar os relatórios do setor e identificar em detalhes as falhas ocorridas ontem. Na manhã desta terça-feira, um apagão atingiu praticamente todo o país. 26 unidades da federação registraram falta de energia e apenas Roraima não foi atingido. Os estados do Norte e Nordeste foram os mais afetados, ficando até 6 horas sem o pleno abastecimento da energia elétrica. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a falha foi rara, pois ocorreram 2 eventos no Sistema Interligado Nacional simultaneamente. Um foi no Ceará. O segundo ainda não foi localizado. Dentro de 48 horas, então até amanhã, o Operador Nacional do Sistema vai emitir um relatório para identificar o que de fato aconteceu. Além disso, o Ministério da Justiça emitiu nesta quarta-feira um ofício para a Polícia Federal determinando que a PF também investigue as causas do apagão. Essa apuração foi um pedido do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. E na manhã desta quarta, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse que o apagão foi provocado por uma falha técnica, porque não há problemas na geração de energia e, no momento, a oferta está maior do que a demanda. Essa declaração foi dada no programa Bom Dia, Ministro. Nós temos hoje um parque eólico solar gerando muita energia, então não há razão nem de oferta nem de demanda para ter tido esse colapso. Foi erro técnico, falha técnica, precisa identificar o que foi que aconteceu e espero que o mais rápido possível nós consigamos dizer à sociedade. O ministro cogitou, eventualmente, se não tiver respostas firmes, solicitar investigação policial sobre esse episódio para esclarecer à sociedade o que levou a esse apagão no Brasil. O Tribunal de Contas da União informou que vai cobrar explicações dos órgãos responsáveis pelo setor elétrico por causa do apagão e poderá abrir uma auditoria sobre o caso. A decisão foi tomada a pedido do ministro Vital do Rego, que apresentou hoje um documento durante uma sessão da Corte. No comunicado, ele falou sobre uma possível fragilidade no sistema interligado nacional e afirmou que um apagão desse tamanho não é causado por um evento isolado. O presidente Lula participou nesta quarta-feira do encerramento da 7ª Marcha das Margaridas, evento realizado a cada 4 anos em Brasília,
que leva o nome da paraibana Margarida Alves. Segundo o governo, as medidas adotadas visam responder às demandas dos movimentos sociais. Em discurso, Lula disse que os anúncios convergem para a autonomia econômica e inclusão produtiva das mulheres rurais. O presidente também defendeu o combate à violência de gênero. O Plano Emergencial de Reforma Agrária vai priorizar mulheres no processo de seleção. A iniciativa prevê que mais de 45 mil famílias serão beneficiadas com a retomada da política de reforma agrária, com apoio de assistência técnica e 13 milhões e 500 mil reais para agricultoras e ações de agroecologia. O governo informou que serão criados 8 assentamentos e que 5.711 novas famílias serão assentadas, com outras 40 mil famílias tendo a situação regularizada. O governo ainda definiu que serão criados 10 mil quintais produtivos para agricultoras, que terão acesso a insumos, equipamentos e utensílios. Até 2026, o governo pretende criar 90 mil áreas do tipo. É uma alegria enorme estar aqui mais uma vez. A felicidade é ainda maior por poder assinar na frente de todas vocês esses atos que convergem para a autonomia econômica e inclusão produtiva das mulheres rurais. A retomada da reforma agrária, com atenção especial à família chefiada por mulheres. Os quintais produtivos para a segurança alimentar e nutricional. O estímulo maior à agroecologia para a produção de comida de verdade, saudável, sem agressão ao meio ambiente. Lula anunciou também o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, com o objetivo de prevenir discriminação e violências de gênero contra as mulheres. O plano prevê a entrega de 270 unidades móveis para acolhimento e orientação às vítimas de violência e mais 10 carros. Também serão destinados barcos e lanchas para regiões com necessidade de implementação do serviço fluvial. Também foi definida a criação da Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência no Campo, para auxiliar na mediação de conflitos agrários. O hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti, afirmou hoje que recebeu R$40 mil da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, para tentar invadir qualquer sistema do Poder Judiciário. Ele foi ouvido pela Polícia Federal em Brasília por causa de uma invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. E a informação sobre os pagamentos foi confirmada pelo seu advogado, Ariovaldo Moreira, que falou com a imprensa logo após o depoimento. Ele disse que o pagamento foi dividido. A deputada pagou R$14 mil em depósitos bancários e o restante em dinheiro vivo. Uma das provas que foi entregue seria uma conversa com um representante de Zambelli. O advogado afirmou que Delgatti também citou mais pessoas envolvidas no caso. Em nota, a defesa da deputada afirmou que ela não fez nada, inclusive qualquer tipo de pagamento ao hacker. A Polícia Federal realizou hoje em São Paulo uma operação contra tráfico internacional de pessoas e redução da condição análoga à escravidão. Segundo a investigação, imigrantes vindos do Paraguai eram enganados por empregadores que garantiam vagas de trabalho com alojamento e alimentação pagos. Ao chegar à capital paulista, as vítimas passavam a receber salários irrisórios, alimentação insuficiente e trabalhavam por 15 horas. A operação cumpriu 2 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. O local exato da empresa não foi divulgado. A Polícia Federal também verificou que um dos empregadores reteve a documentação de um imigrante adolescente. Ainda de acordo com a polícia, o Consulado do Paraguai informou que anteriormente 22 menores foram resgatados em São Paulo sem a presença de seus responsáveis. Os investigados poderão responder pelos crimes de reduzir alguém à condição análoga à escravidão e de tráfico internacional de pessoas. No Brasil, a média de duração dos processos judiciais que envolvem tráfico internacional de pessoas para exploração sexual é de 10 anos, 10 meses e 16 dias. Com isso, a demora causa a sensação de impunidade tanto para a sociedade quanto para as vítimas e se torna uma das maiores dificuldades na resposta de combate ao crime.
No Rio de Janeiro, o governo decidiu construir um muro para garantir a segurança dos motoristas. A linha vermelha liga a cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, ao centro e à zona sul da cidade do Rio de Janeiro. É a principal via de acesso ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, que fica na Ilha do Governador. O trajeto é cercado por 18 favelas, o que transformou a via num alvo de assaltos, tiroteios e apedrejamentos, deixando o local cada vez mais perigoso. Tudo parado. Imagens registradas por motoristas demonstram os confrontos e perigos vividos por quem passa por ela. Não é seguro e precário, né? Em termos de buracos demais e falta de iluminação. E a gente fica sempre com receio de andar ali. Inclusive quando tem tiroteio e outras coisas mais, né? Você se joga no chão quando tem tiroteio, claro. Para dar segurança aos motoristas, o governador Cláudio Castro anunciou o plano de recuperação da via. Serão construídos muros nas áreas que ficam às margens da comunidade de maior risco, controladas por grupos criminosos. 90 dias de obra, entregar essa obra o mais rápido possível, causar cada dia menos impacto para a população. A gente sabe que é um transtorno inicial, mas é um transtorno rápido, para que a gente possa, o mais rápido possível, ter uma via de qualidade para a nossa população poder utilizar. Segundo o governo, o projeto custará 70 milhões de reais para a construção do muro, com 30 centímetros de espessura, além de recapeamento da pista, iluminação de LED nos canteiros centrais e laterais e o monitoramento com 37 novas câmeras. Os motoristas se preparam para as mudanças e já imaginam o que pode acontecer. Só a demora que vai ser grande, né, por enquanto, porque tá dando muito tempo no trânsito, né? Muitas pessoas saem de manhã e chegam só à noite em casa por causa das obras. Investimento, desde que ele seja aplicado corretamente, né? E esses 70 milhões, se for realmente para a obra e para a melhoria da população, sem dúvida é primordial. Durante a visita ao Rio, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, alegou que o ideal é a urbanização de uma faixa grande, para talvez poder facilitar e distanciar a comunidade da Maré em relação às pistas. Assim como especialistas em segurança pública criticaram a proposta do governo de erguer um muro para isolar a comunidade em torno da linha vermelha, mesmo o governo sustentando que o projeto é para garantir a segurança de todos que passam pela pista. E a seguir, postos de combustíveis não esperam acabar estoques e repassam aumento da Petrobras aos consumidores. E ainda, a queda do preço da carne nos açougues anima alguns consumidores a levarem a proteína para casa. A maioria dos brasileiros já percebeu que o preço da carne no açougue deixou de assustar. A explicação é o aumento da oferta de boi nos frigoríficos. Pode ser uma boa hora para aumentar o consumo desta proteína. Após disparar na pandemia, o preço da carne bovina mostra sinais de alívio no bolso do consumidor. Houve queda acumulada de 35% no valor de mercado da carne bovina de janeiro até agora, o que pressiona para uma redução no valor da arroba do boi gordo. No entanto, a diminuição no campo não foi refletida na sua totalidade no preço final para o consumidor. Ou seja, os açougues têm significativa margem para reduzir o preço da carne. Hoje nós temos patamares de arroba a R$ 210, ao passo que nós já vimos a R$ 300, né, no ano passado. Então essa queda de preço para o produtor tende a chegar para o consumidor. Só que tem demorado um pouco para chegar esse valor para o consumidor, um valor mais atrativo, mas é isso que nós precisamos. Um preço menor para o consumidor para que haja um maior consumo. O principal fator por trás da trégua nos preços é que neste ano há maior oferta disponível no mercado interno. Nós temos bastante animais gordos aptos ao abate, então nós temos uma oferta grande de animais e na outra ponta nós temos uma diminuição do consumo. Isso era em virtude dos preços altos da carne vermelha, mas que estão recuando, está ficando atrativo para o consumidor e a nossa expectativa é que a gente possa reequilibrar esse mercado. Neste açougue, alguns cortes estão bem mais em conta.
A capa do colchão mole, por exemplo, custa hoje R$ 28,90 ao quilo e o patinho R$ 29,49. Já a tão polêmica picanha sai por R$ 59,90 ao quilo. José veio fazer a compra para o churrasco. Devido ao preço, deu uma melhorada, né? Então anima mais a gente tá comprando a carne bovina aí, que melhorou os preços bem. Mandioca, farofa e agora a carne. Uma queda nos preços está bem mais fácil para o sul-mato-grossense fazer aquele churrasco. Mas antes de qualquer compra é preciso pesquisar. Hoje, do jeito que tá as coisas, a gente está meio que diminuindo, comprando mais em conta, procurando as promoções, que é a cesta da carne, né? Aí a gente compra muito frango, muita linguiça e vai se ajeitando como pode. Nós lançamos uma campanha, Pesquise e Coma Mais, né, que era para pesquisar, porque tem lugares com preços mais altos, outros com preços mais baixos, e alertando a população justamente isso, que tem espaço para redução do preço da carne bovina e que ela possa fazer essa pesquisa comprando mais barato e comprando mais. E falando em preços, os donos de postos de combustíveis não esperaram acabar os estoques adquiridos com preços mais baixos. Como a Petrobras anunciou ontem que as cotações subiram para as distribuidoras, o repasse para as bombas foi imediato. E ao consumidor resta apenas a alternativa de fazer uma conta simples para saber com qual combustível é melhor abastecer. Entre álcool e gasolina, o melhor custo-benefício é medido através de um cálculo médio com base na chamada regra dos 70%, que considera o preço e o rendimento de cada combustível. Com a oscilação dos valores da gasolina e do etanol nos postos, a opção mais vantajosa pode variar, sem contar que os preços também podem ser bem diferentes quando considerada cada região do país. Mas a conta média para saber o que mais vale a pena é sempre a mesma e muito simples de se fazer. A gasolina sempre rende mais, então o álcool só será mais vantajoso quando estiver custando até 70% menos que o preço da gasolina. Na prática, de uma forma bem simples, é só dividir o preço do etanol pela gasolina. Se o valor ficar abaixo de 0,7, o combustível mais vantajoso é o etanol. Se for maior, gasolina. Supomos que a gasolina custe R$ 5,00 e o álcool R$ 3,00. 3 dividido por 5 dá 0,6, ou seja, compensa o álcool. Um levantamento mostrou que quase metade dos microempreendedores individuais do país precisa de empréstimo para manter o negócio ativo. E como para ser classificado como um MEI, não é permitido ganhar mais do que R$ 81 mil por ano, a necessidade de financiamento surge a toda hora. A pesquisa realizada pela plataforma Mais MEI mostrou que 49% dos microempreendedores individuais possuem faturamento limitado e pouco capital para investimentos. Por isso, precisam de suporte financeiro dos bancos para alavancar ou até mesmo para sustentar suas empresas. Só que cerca de 40% dos entrevistados disseram à plataforma que tiveram solicitações de empréstimo negadas. E o principal motivo para isso foi a negativação do nome de quase metade deles. E aí a saída encontrada por 35% desse montante que teve empréstimo negado por bancos foi recorrer a familiares e amigos. A plataforma que realizou a pesquisa sugere o microcrédito como alternativa mais acessível a quem é MEI. Um mecanismo que consiste na concessão de empréstimos de pequeno valor a microempreendedores formais e informais, normalmente sem acesso ao sistema financeiro tradicional. Para a realização desse levantamento, a Mais MEI ouviu cerca de 6 mil microempreendedores individuais de todo o país. Saiu mais um balanço do Desenrola. O programa já refinanciou 8 bilhões e 100 milhões de reais, beneficiando 985 mil clientes bancários. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, os números são referentes às pessoas com rendimento até 20 mil reais por mês. O prazo para adesão do Desenrola vai até o dia 31 de dezembro.
O Brasil lançou a primeira bolsa de crédito de carbono do mundo. A B4 deve facilitar as empresas a compensar a quantidade de carbono emitida em suas operações e impulsionar a transição energética através de uma economia com foco em regeneração dos recursos naturais. Indústrias de países como Estados Unidos, Japão, França e Arábia Saudita demonstraram interesse em comprar ativos na plataforma. A expectativa é que ela movimente pelo menos 12 bilhões de reais nos próximos anos. De acordo com os idealizadores da Bolsa, ela não será uma alternativa à B3, já que ficará encarregada apenas por listar ativos tokenizados, dispositivo que funciona como uma chave eletrônica e projetos voltados à sustentabilidade. A expectativa da empresa é movimentar 12 bilhões de reais em crédito de carbono já nos próximos anos. Mesmo sendo uma novidade, diversas empresas pediram para serem listadas e outras gostariam de movimentar esse mercado. Assim, executivos da Bolsa afirmaram que, considerando as grandes empresas que já demonstraram interesse pelo projeto, a demanda é 10 vezes superior a esse valor. A nova Bolsa conta com a tecnologia blockchain, que oferece vantagens em relação à segurança, rastreabilidade, transparência, inclusão e a confiabilidade das transações. Dessa forma, a B4 facilita o acesso à negociação de ativos digitais, lastreados em carbono positivo, buscando oferecer a melhor experiência. A expectativa é que até o ano de 2025 sejam investidos 53 trilhões de reais em empresas com pautas de sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa. Tendo em vista esse cenário, a tecnologia utilizada pela B4 ganha destaque, já que ela garante por meio da rastreabilidade o fim da duplicidade dos créditos, considerado um grande desafio para empresas envolvidas no mercado de compensação de emissões. Para o futuro, a B4 tem a intenção de se tornar uma bolsa de ação climática. Mas, neste primeiro momento, a plataforma irá comercializar apenas créditos de carbono e ainda não será regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários. No mercado financeiro, a quarta-feira foi de agenda mais vazia no Brasil, sem indicadores econômicos importantes. Lá fora, os investidores repercutiram a divulgação da ata do Banco Central norte-americano, de olho em novas sinalizações sobre o rumo das taxas de juros nos Estados Unidos. Com isso, o dólar caiu 0,01%, fechando em R$ 4,98. Já a Bolsa caiu pela 12ª vez. Maior sequência de desvalorização da história, desde 1980, quando começaram os registros. A queda de hoje foi de 0,50%. aos 115.591 pontos. Quando o assunto é tecnologia, não dá para deixar passar o que aconteceu em um banco na Irlanda. Por causa de um erro em caixa eletrônico, os clientes puderam tirar ou transferir mais dinheiro do que tinham em suas contas. As filas ficaram longas nos caixas eletrônicos na Irlanda. Alertado pelas redes sociais, muitos quiseram aproveitar um erro técnico do Bank of Ireland, um dos maiores do país europeu. O problema permitia aos clientes sacar ou transferir mais dinheiro do que tinham nas contas, com um limite de 1.000 euros. Esta quarta-feira, o banco pediu desculpas e alertou que saques e transferências acima dos limites seriam cobrados nas contas dos clientes. O Banco Central da Irlanda já havia multado no passado o Bank of Ireland por deficiências em seus sistemas de TI. Desta vez, a instituição anunciou que está analisando as implicações do erro. E a seguir, meteorologia faz alerta para a chegada de um novo ciclone extratropical no sul do país. E veja também que a Defesa Civil emitiu alerta laranja para vários estados que estão com a umidade do ar abaixo de 20%. A Defesa Civil emitiu um alerta laranja em vários estados que estão com a umidade do ar abaixo de 20%. Em Brasília, por exemplo, a população enfrenta o problema há quase 2 meses. O gramado da esplanada dos ministérios revela: chegou a seca. Em Brasília, a estiagem pode durar 100 dias ou mais.
Este ano, ultrapassamos a marca de 50 dias sem chuva e a umidade do ar está frequentemente abaixo dos 20%, o que fez a Defesa Civil emitir um alerta laranja para que a população fique atenta aos sinais de desidratação. A situação é a mesma em vários estados da área central, norte e nordeste do país. Segundo o IMET, a umidade do ar está abaixo do ideal em Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão, Piauí, Amazonas, Rondônia, oeste da Bahia, oeste de Minas Gerais, centro-norte e oeste de São Paulo e sul do Pará. A baixa umidade está sendo provocada por uma massa de ar quente e seco que domina a região central do país e influencia também em estados do norte e nordeste. Segundo o IMET, a estiagem e o calor são comuns para essa época do ano e a tendência é que a situação permaneça pelo menos até o mês de setembro. Nada de anormal, pois em anos anteriores, 2022, tivemos um cenário parecido com esse, com essas temperaturas também chegando em torno de 40 graus, umidade em torno de 12%. Mês de setembro também tem essas características do mês de agosto, onde tem picos de umidade em torno de 12%, que eu diria que são os 2 meses que normalmente se registram esses extremos. Com esse tempo seco, reações químicas podem desencadear incêndios. Essa reação de combustão, ela consome a madeira e as folhas, né, aquela celulose presente nos vegetais, e transforma essa celulose, parte dela em CO2 e água, assim como, que é mais conhecido como gás carbônico. Essa reação, que é exotérmica, né, ela tem um calor muito forte, ela não consegue queimar o material por completo, ele forma cinzas, né? Então essa cinza, a fuligem, ela é um particulado que pode se sedimentar nas vias respiratórias da população e isso pode ser um fator gerador de doenças também. Para tentar melhorar a qualidade do ar dentro de casa, a dica é criar barreiras físicas para impedir a entrada de fuligem. Quando você tem uma contaminação muito acentuada do ar externo, você pode acabar piorando o ar dentro da sua casa. Então é interessante que, se acontecer algumas queimadas, você tente proteger a sua casa com lençol, colocar um lençol na janela, algo nesse sentido, para evitar a entrada de fuligem, né? E se você puder utilizar, se você tiver acesso a esse tipo de tecnologia, as climatizações, é importante que você sempre limpe o filtro do ar-condicionado e favoreça que aquele sistema de climatização, né, de refrigeração, fique sempre o mais limpo possível, com as manutenções preventivas e corretivas sempre em dias. Tá? E para além dos cuidados para melhorar o ar dentro de casa, é necessário ter atenção com o corpo. Além da baixa umidade, quando o clima está muito quente, o corpo sofre os desafios de um superaquecimento. Isso pode gerar muita exaustão pelo calor, com características de fraqueza, vômito, cãibras, às vezes até uma insolação pode causar confusão mental, a pele muito seca e quente. Isso é uma condição potencialmente fatal, principalmente para crianças e idosos. E isso precisa de atendimento médico imediato. Os sintomas que a gente sente primeiro são na pele e na mucosa. Então, o nariz fica ardendo, fica com sintomas de rinite, espirro, às vezes até coriza. Então, é bom sempre hidratar com soro fisiológico. Nos olhos, pode ter sintomas de ardência, sensação de que tem alguma coisa dentro do olho, corpo estranho, ou até vermelhidão. Nesses casos, usar um colírio lubrificante melhora bastante. E para evitar passar mal com essa baixa de umidade ou calor intenso, é essencial a gente adotar alguns cuidados básicos, como hidratação, beber muita água, não esperar sentir sede para ter a intenção de tomar água. Quando sentimos sedes, normalmente nós já estamos desidratados. Usar protetor solar para proteger essa pele. Evitar atividade física nesse horário mais quente, de 10 às 3 da tarde, também é bem importante para evitar uma desidratação. E as doenças respiratórias que não estão ligadas à síndrome respiratória aguda grave representam 77% das internações nos hospitais privados de São Paulo. A SARS é uma doença parecida com uma gripe que afeta principalmente os pulmões. Ela é causada pelos vírus influenza, coronavírus e o vírus sincicial respiratório.
Os sintomas incluem tosse, febre e falta de ar. O levantamento feito pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios levou em conta as internações dos últimos 15 dias. E os problemas que prevalecem nesse período foram as viroses e as doenças crônicas. Os especialistas afirmam que a queda foi expressiva, mas abriu espaço a outras infecções respiratórias típicas de inverno. Para ficar protegido, é recomendado seguir à risca o calendário de vacinação. Os cientistas estão aconselhando as pessoas a voltarem a usar máscaras contra a Covid. O motivo é a multiplicação dos casos de uma nova variante do coronavírus. As informações são do site do jornal britânico Mirror. De acordo com os dados mais recentes, no Reino Unido, a subvariante Eris da variante Omicron agora representa 1 em cada 10 casos de Covid e o número de pessoas infectadas pelo vírus aumentou de uma estimativa de 3,3 por 100 mil para 7,2 em menos de um mês. Além disso, uma nova sublinhagem temporariamente referida como BA.6 está levantando receios de um possível cenário grave de Covid-19 nas próximas semanas. Embora até o momento tenha sido detectada apenas em 2 países, Dinamarca e Israel, especialistas alertam que essa sublinhagem está demonstrando uma tendência preocupante de mutação, o que tem gerado preocupações entre a comunidade científica. A publicação também destaca a possibilidade de um aumento nas infecções por Covid coincidindo com casos de influenza e vírus sincicial respiratório, como ocorreu no inverno anterior. Nem o Reino Unido nem a Organização Mundial da Saúde emitiram até o momento orientações sobre a utilização de máscaras, exigência que foi encerrada em janeiro de 2022 para os britânicos. No Brasil também já não há mais a obrigatoriedade de máscaras na maioria dos locais. A exceção são os serviços médicos que lidam com pacientes com suspeita de Covid-19. Nos Estados Unidos, o jornal diz que estão ocorrendo pedidos semelhantes para a retomada do uso de máscaras faciais, devido ao aumento de 12% nas hospitalizações relacionadas à Covid-19. O sul do Brasil deve se preparar para a previsão da Climatempo por causa de uma formação depois de amanhã de um novo ciclone extratropical. Os efeitos do sistema também poderão ser sentidos no sudeste e no centro-oeste do país. A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para essa quinta e sexta-feira devido à formação de um novo ciclone extratropical. O evento climático eleva os riscos de temporais isolados com queda de granizo e rajadas de vento que podem chegar a 80 km por hora nas regiões da Campanha, Sul, Centro, Vales e região metropolitana de Porto Alegre. No sábado, a partir da passagem do ciclone, uma nova frente fria se forma, avançando para o norte gaúcho e seguindo em direção ao sudeste do país, atingindo Mato Grosso do Sul e regiões do estado de São Paulo que fazem divisa com o Paraná, causando quedas de temperatura e aumentando o risco de chuvas fortes. Os presidentes Lula e Joe Biden dos Estados Unidos falaram por telefone hoje sobre a programação para a Assembleia Geral da ONU que acontece em setembro. A conversa estava agendada para ocorrer no início da tarde e durou cerca de meia hora. O presidente Lula disse em suas redes sociais que o teor da conversa foi sobre o combate às mudanças climáticas, a cúpula da Amazônia e a preservação ambiental, além de um diálogo por trabalho decente que os dois países devem lançar juntos em breve. Como ambos os presidentes têm ligações com o movimento sindical de seus países, já era esperado que eles anunciassem uma iniciativa em comum sobre melhorias das condições de trabalho. A iniciativa foi proposta pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, há cerca de 2 meses. O representante brasileiro disse que essa é a primeira vez que ele trata com um presidente interessado nos trabalhadores. Na conversa, Biden teria reconhecido as obrigações dos países desenvolvidos em ajudar os demais a lidar com as mudanças climáticas e a necessidade de apoio às nações mais pobres como resultado da cúpula da Amazônia. O número de mortes provocadas pelo incêndio que destruiu a ilha de Maui, no Havaí, Estados Unidos, subiu para 106. 1.000 pessoas continuam desaparecidas. A previsão do governador do estado, Josh Green, é que o número deverá dobrar.
As autoridades estão preocupadas com a possibilidade de uma nova tempestade de fogo. Isso atrapalharia ainda mais as buscas por vítimas nos escombros. A comunicação com a região ainda é complicada e quem sobreviveu aos incêndios luta contra a falta de energia e o serviço de telefonia instável. Para tentar salvar essas pessoas, o governo utiliza um avião com alto-falantes para orientar sobre locais seguros com água e alimentos. Apenas 25% da região afetada foi investigada por cães farejadores. As causas do fogo ainda são desconhecidas, mas o tempo seco e os ventos fortes foram grandes aliados para a propagação das chamas. Um estudo recente de uma instituição norte-americana mostrou que pelo menos 25 países, onde vive um quarto da população mundial, enfrenta estresse hídrico extremos, ou seja, falta de água. O levantamento indicou que estes territórios estão usando regularmente 80% de todo o armazenamento todos os anos. O mapa de risco revelou que a procura de água continua a aumentar desenfreadamente em todo o mundo, tendo já duplicado desde a década de 1960. Na Europa e Estados Unidos tem estabilizado a procura, mas na África continua a descer exponencialmente. Até 2050, calculam os cientistas que a procura por água em todo o mundo deverá aumentar entre 20% e 25%. No top dos 25 países com maior estresse hídrico, lideram o Bahrein, o Chipre, o Kuwait, o Líbano e Omã, numa contagem que também inclui territórios como Arábia Saudita, o Chile, a Bélgica e a Grécia. Olhando os dados, em Portugal, até 2050, 40% a 80% da população estará em risco de falta elevada de água durante, no mínimo, um mês por ano. Globalmente, o estudo indica que 4 bilhões de pessoas, metade da população mundial, está exposta anualmente a estresse hídrico, extremamente elevado pelo menos um mês por ano. Até 2050, o valor poderá atingir 60%. E veja a seguir, cientistas descobrem fóssil de réptil que viveu há 230 milhões de anos no Rio Grande do Sul. E ainda, projeto chamado de Grão em Pão promete gerar renda e inclusão social para jovens brasileiros. O Tribunal de Contas da União está investigando indícios de irregularidades em contratos de aluguel de máquinas de hemodiálise em hospitais federais no Rio de Janeiro. O Tribunal de Contas da União determinou a abertura de uma tomada de contas especial para apurar suspeitas de irregularidades em contratos firmados pelos hospitais federais de Bom Sucesso, Cardoso Fontes e dos servidores no Rio, para o aluguel e manutenção de máquinas de hemodiálise com a empresa Renaltec. Os contratos investigados, que somam 15 milhões de reais, foram firmados entre 2016 e 2021. Para o TCU, a pesquisa de preços foi ineficiente, porque foi realizada, na maioria das vezes, só com a Renaltec, que acabou vencendo todas as licitações. De acordo com o tribunal, o valor pago para alugar o equipamento por 11 meses seria o suficiente para comprar um novo com vida útil de 10 anos. Isso gerou um prejuízo de R$ 3.600.000 aos cofres públicos. Em nota, a Superintendência do Ministério da Saúde do Rio informou que as questões levantadas deram por ações do governo anterior e se colocou à disposição das autoridades para esclarecimentos necessários. Já a Renaltec declarou que ainda não foi citada pelo TCU e que, em relação à alegação de sobrepreço, a empresa afirmou que vai provar a normalidade dos valores cobrados. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou hoje um pedido da defesa do ex-jogador de futebol Robinho para o governo da Itália fornecer uma cópia na íntegra e traduzida para o português do processo em que ele foi condenado a 9 anos de prisão pelo abuso sexual junto com outros 5 homens de uma mulher albanesa em uma boate em Milão em 2013. O governo italiano pediu à justiça brasileira para que Robinho cumpra a pena no Brasil. Se tivesse sido concedida, a medida poderia arrastar a conclusão do procedimento. Com a decisão tomada hoje, o processo poderá avançar e a defesa voltará a ter 15 dias de prazo para contestar mais uma vez o pedido. Uma revista científica publicou detalhes sobre um novo fóssil encontrado no Rio Grande do Sul.
A descoberta vai ajudar a ciência a desvendar mais detalhes sobre a evolução dos dinossauros e pterossauros. Chamado de Venetoraptor gasenai, o pequeno réptil de aproximadamente 1 metro de comprimento habitou a Terra há cerca de 230 milhões de anos. Ele pertencia ao grupo dos Lagerpertidae, que eram os animais mais próximos aos pterossauros, répteis voadores que viviam juntos aos dinossauros. Seus detalhes físicos, como seu bico, que ajudava os animais a rasgarem carnes e comerem frutas duras, só haviam sido descobertos em dinossauros de 80 milhões de anos atrás. Além disso, a espécie também possuía mãos largas e livres para que pudessem escalar árvores. E isso chamou a atenção dos pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. De acordo com os pesquisadores, os Venetoraptors são fundamentais para entender a evolução da espécie. O nome Venetoraptor significa o raptor de Vale Veneto, em referência a uma localidade turística de São João do Polessinê, município gaúcho onde o fóssil foi descoberto. Por enquanto, o fóssil ficará na Universidade Federal de Santa Maria, mas uma réplica dos ossos do esqueleto será montada no Museu Nacional do Rio de Janeiro. De acordo com a direção do Museu Carioca, o trabalho dos pesquisadores gaúchos mostra o quanto ainda temos a descobrir no nosso país sobre os dinossauros e ajuda a entender um pouco mais da evolução desses animais. Um estudo realizado por pesquisadores do Reino Unido constatou que os exercícios físicos isométricos, aqueles que consistem em ficar parado e contrair músculos, é fundamental para a queda e o controle da pressão arterial. De acordo com os desenvolvedores da pesquisa, ao realizar movimentos isométricos, a pressão arterial de pessoas com hipertensão alcançou níveis mais baixos, similares aos obtidos com o uso de medicamentos. Segundo especialistas, nesse tipo de exercício, os músculos ficam contraídos por muito tempo e isso gera o que é considerado estresse-atrito. E quanto maior esse atrito, maior a liberação de substâncias que relaxam os vasos e causam dilatação. Porém, é preciso ter um grande cuidado durante a atividade, porque no momento da realização do exercício, a pressão arterial tende a subir demais e isso não é muito positivo para quem já convive com algum fator de risco. Se o sangue chegar com muita pressão no coração de um indivíduo que já tem artérias mais doentes, por exemplo, aumenta o risco dele enfrentar algum evento cardiovascular, como um infarto. Por isso, é recomendado que as pessoas que apresentem qualquer risco contem com acompanhamento próximo durante o treino e tenham a pressão avaliada antes de começar os exercícios. Caso os índices se mostrem um pouco desajustados, o ideal é apostar em estratégias mais conservadoras e não em um treino isométrico de vez, já que a prática exige muito do corpo. Por isso, os especialistas recomendam que as pessoas mesclem modalidades diferentes em vez de se concentrar em um tipo só. Por exemplo, incluir um treino aeróbico de resistência e até o intervalo de alta intensidade. Sendo assim, os treinos mais potentes no controle da pressão arterial são o treino combinado com aeróbico e resistência, treino de resistência dinâmico baseado em agachamentos, flexões, uso de pesos e os treinos de corrida. São Paulo é a cidade com o maior número de padarias no mundo, mas o segmento de panificação sofre com a falta de mão de obra especializada para preencher as mais de 10 mil vagas que estão abertas na Grande São Paulo. E para diminuir esse déficit, uma fundação da capital paulista garante a empregabilidade de jovens em situação de risco social. Assim como uma massa de pão ou de bolo, o sonho desses jovens cresce com uma ação que propõe transformação pela educação profissional, empregabilidade e geração de renda. Segundo o Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo, Sampa Pão, atualmente existem cerca de 87 mil padarias no Brasil, 22 mil no estado. Somente a capital conta com mais de 6 mil padarias, um recorde mundial. Os estabelecimentos paulistas faturam por ano 40 bilhões de reais e geram 330 mil empregos diretos e 560 mil indiretos.
Para aproveitar essa oportunidade e atender a demanda de mão de obra do setor, uma empresa multinacional do ramo alimentício criou um projeto de inclusão social. A fundação, localizada na zona oeste da capital paulista, oferece um curso de panificação e confeitaria que garante emprego nas padarias para jovens de 18 a 29 anos que moram na periferia da cidade. Esse é o caso da Luísa e do Luiz Henrique, que moram na zona leste da capital e enxergam no projeto de Grão em Pão uma chance de mudar de vida. Meu maior sonho é fazer um intercâmbio. Eu quero muito aprender também outras culinárias lá fora, fazer outras confeitarias de lá fora. Então quero muita experiência aqui, quero trabalhar muito aqui e depois ir para fora. Sempre vi as padarias, quero fazer isso, é algo que eu quero fazer na minha vida. Fazer aqueles pães e bolos bonitos e entregar para as pessoas. Porque querendo ou não, a comida é algo que é necessário na nossa vida e traz felicidade e união. A iniciativa visa dar oportunidade para jovens que estão entre a faixa etária mais desempregada no Brasil. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, 5.200.000 jovens de 14 a 24 anos no país estão desocupados, o que corresponde a 55% da população nesta faixa etária. Além disso, o de Grão em Pão busca formar força de trabalho qualificada em um mercado carente de profissionais. O projeto de Grão em Pão ele começou no ano passado de uma forma piloto, até para a gente ver o que funcionava ou o que não funcionava. Nós estamos indo para a segunda turma que está sendo formada aqui em São Paulo e ainda teremos mais 3 turmas esse ano. Mais uma no estado de São Paulo, uma em Recife e uma no Rio de Janeiro. Ao todo, este ano, 62 jovens serão formados. Os jovens participantes do De Grão em Pão recebem durante os 5 meses de curso auxílio para transporte e alimentação, além de todo o material necessário para as aulas técnicas, ministradas por chefes de cozinha. Normalmente, a capacitação profissional representa a chance de ingresso no primeiro emprego. Ele é um curso que ele está muito atento às questões de inclusão social, então a gente está muito atenção à questão da mulher, a questão do negro, pessoas com deficiência, pessoas em situação de refúgio, para que de fato você consiga oportunizar uma inserção social para pessoas que estão em busca muitas vezes do primeiro emprego ou estão desempregadas em busca do emprego. E a gente trabalha isso muito atento às cadeias aonde a empresa atua. Há oportunidades também para imigrantes, como o Rodolfo, que veio do Haiti e sonha com uma vida melhor para ele e toda a família. Tenho 25 anos, moro na Zona Sul, Diadema, e eu estou aqui há 7 meses. Eu decidi vir para cá e correr atrás dos meus sonhos. Eu vou entrar no mercado do trabalho, eu vou correr atrás, conhecer mais coisas no mercado, porque eu nunca trabalhei na minha vida e eu acho que é isso. Quem sabe mais para frente conquistar, abrir uma coisa aqui. Há também aqueles que querem transformar a sociedade. Ellen está se formando e quer levar o conhecimento que adquiriu no curso para incentivar e formar mulheres na comunidade onde mora. Eu vou motivar as mulheres que a gente atende lá na comunidade para aprender a mexer com a farinha e gerar um pão, como que se faz um pão, como que faz um bolo, para vender. Então, isso estou muito motivada para ensinar elas o que eu fiz aqui no curso com a galera, eu vou ensinar para nossas famílias. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.